por um caminho, que a gente refletisse sobre o que é a oração. E se você parar para pensar, nós aqui, e a gente parasse o que é a oração, talvez um conceito nosso vai ser um conceito lá da escola bíblica dominical, quando a gente era criança, que a tia do infantil falou para nós: vamos falar com o papai do céu. E se a gente parar um pouquinho e for sincero, nós vamos chegar à conclusão de que esse é o primeiro e último conceito que nós temos de oração, e talvez o único: falar com o papai do céu. E o autor parece que ele quer ir um pouco mais fundo do que falar com o papai do céu. Vai chamar nossa atenção para o fato de que em todas as culturas, e principalmente nas três maiores religiões monoteístas do mundo, que são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que a oração para essas três, pelo menos, a oração é cerne, é o centro da espiritualidade. E que você vai encontrar oração em tudo quanto é cultura, religião. Em todo lugar você vai encontrar o movimento da oração. Quando eu era moleque, eu e meu irmão, a gente vai ter uns, sei lá, foi antes da minha mãe se converter, uns 10, 11 anos, minha mãe inventou de ir num negócio que chamava meditação transcendental. Era um negócio meio indiano, meio místico, e ela precisava de silêncio para fazer a meditação transcendental. Então ela entrava no quarto, lá eu vou fazer a meditação, a gente tinha que ficar quieto, imagina, dois moleques de 10 e 11 anos, meu, tinha que ficar com um cachorro, tinha que ficar quieto para ela fazer a tal da meditação transcendental. E é lógico que a gente apanhava, e ela gritava com a gente pra caçamba, coitada, acho que ela não conseguiu fazer o raio da meditação nunca. Aí ele vai citar aqui até o Jung, ele vai citar os filósofos gregos, e a ideia que muita gente tem de oração. E aí ele chega e desemboca nisso que você falou, Márcio, na oração mística versus a oração profética. Só para a gente entender essas duas questões, nas religiões orientais, você tem uma coisa de um Deus que vai ser alcançado mediante a oração e a meditação, e que o encontro entre o humano e o divino acontece uma fusão. Você se une à divindade numa união mística. Então, a oração, para além de um diálogo, de uma conversa, é essa fusão entre o humano e o divino. Nem precisa de palavra. É por isso que na meditação da minha mãe, existia técnica para que você chegasse nesse momento. Você tem que ir esvaziando a sua mente para você, no silêncio e tal, você buscar essa união mística. Então ele vai dizer sobre isso. Ele vai citando aqui autores e estudos sobre oração ao longo dos séculos, né? Mas eu grifei aqui na página 49, logo no primeiro parágrafo, um autor que ele cita bastante, um tal de Heiler. Na visão de Heiler, os dois tipos de oração diferem principalmente em sua noção de Deus. A oração mística, segundo ele acreditava, enfatiza Deus como mais imanente do que transcendente. Deus não é um negócio que está lá no céu. Deus está dentro de mim, eu vou alcançá-lo na minha oração mística e silenciosa. Ele está dentro de nós, está em todas as coisas.
Portanto, o principal modo de conexão com Deus é voltar-se para o interior e sentir a conexão com o divino. Aí ele vai dizer, os evangelhos nos ensinam que o reino de Deus está dentro de nós, antes de mais nada. Se não podemos encontrar Deus em nosso interior, no fundo de nós mesmos, a possibilidade de encontrá-lo fora é muito remota. Portanto, é para dentro que devemos nos voltar. Aí eu pergunto, é isso mesmo? A oração profética, por outro lado, enfatiza que Deus está fora de nós, transcendente. A gente aqui na terra, matéria, e Deus lá no céu, transcendente, acima de nós, para além do material, o espiritual, o místico. A oração profética enfatiza que Deus está fora de nós e acima de nós. Então você tem nos dois tipos de oração, né? Um Deus que está acima, transcendente, para quem eu vou dedicar as minhas palavras e vou orar. Na outra, um Deus que está dentro, que está em tudo, e que eu vou só me esvaziar para me fundir a Ele. Outra grande diferença entre dois tipos de oração, na concepção de Heiler, era a sua compreensão da graça. A mística, oração mística, segundo ele acreditava, podia se tornar uma coisa meritória. Interessante isso aqui. Um meio pelo qual as pessoas tentavam salvar a própria alma. A oração mística costuma requerer um longo processo de purgação. Purgação é tipo espremer um furúnculo. Purgar é você arrancar de você o mal, sabe? Arrancar de você tudo aquilo que está errado. Então, nessa da mística, eu estou cada vez me tornando mais apto a essa fusão com o eterno, com o divino, esse encontro místico, essa união mística em que eu vou ser pleno e sabe, vou ter uma união com Deus, e vou estar na presença dele. E aqui não tem graça, né? Graça não tem graça, não é engraçado. Não tem graça, não tem o movimento de um Deus gracioso que nos alcança por meio da salvação, nos perdoa e com o qual nós nos relacionamos. Ou seja, essa oração meio mística ignora a graça de Deus e entra nesse aspecto meritório. Eu mesmo vou me purgar para alcançar o divino, para alcançar Deus. Diferentemente de um Deus que vem até nós e abre caminho através de Jesus Cristo. Outra coisa que eu grifei aqui na página 50, no segundo parágrafo, nos profetas e salmistas, contudo, Heiler percebeu que a oração não era um modo de se purificar para Deus, mas sim de confiar na preveniência e dádiva da graça de Deus. A oração não é nossa descoberta ou conquista. Antes, é obra de Deus no homem. O objetivo da oração profética não é a absorção em Deus, mas a proximidade de Deus. Ele chama de profética porque é essa minha colocação diante de um Deus transcendente, é para fora. Enquanto a mística é para dentro, a profética é para fora. E que se a mística busca uma fusão, uma absorção, uma unidade com Deus, a profética procura uma proximidade de uma relação com Deus. Até aqui eu achei, assim, tranquilo. Você entendeu tudo isso aqui, né, Márcio? A oração é igual em qualquer religião, vou dizer, opa, não é bem assim. Não é, pode ser semelhante, pode ter o mesmo nome, mas não é bem assim. Aí ele começa aqui o profético místico. Aqui ele vai dizer o que nós estamos conversando agora. Página 52, primeira linha. Uma vez que os objetivos e os deuses são tão diferentes na mente de quem está orando, e são mesmo, é demasiadamente enganoso insistir em que todas as formas de oração são, no fundo,
a mesma coisa. Então, nas diferentes manifestações religiosas no mundo, a oração não é tudo a mesma coisa. Resumindo assim, bem resumidão. Creio que Heiler é muito mais sábio do que os Zaleskis, alguém que ele citou aqui atrás, em suas distinções e correto em seu instinto básico. Aqui o importante, ó. Ele acreditava ser melhor a oração que presumia a pessoalidade de Deus do que a oração que perdia o senso de comunicação entre as pessoas. Ele via a oração basicamente como uma conversa em vez de um encontro místico e sem palavras. Interessante isso aqui. Numa oração mística, um Deus impessoal com o qual eu vou me fundir, me unir, sem nenhum senso de comunicação, é só místico o negócio. No nosso caso, eu iria dizer, só espiritual, sabe? Eu vou ficar aqui assim e de repente entrou em mim. Isso aqui é meio evangélico, né? A unção entrou em mim e agora, uh, tô, tô cheio, ser cheio agora, sem diálogo, sem pessoalidade. Eu achei isso aqui é interessante. Veja, toda oração ela tem um aspecto místico, né? Porque quando eu fecho o olho e oro, eu estou acreditando que existe um Deus que está para além da minha realidade, que é metafísico, que é espiritual, que é eterno, que é imaterial, e eu vou orar e ele vai ouvir, e ele vai falar e eu vou escutar. Existe uma mística nesse negócio aqui, isso não é lógico, né? Há uma mística nesse negócio. E, de certa maneira, dentro da fé evangélica, e eu acho que talvez mais especificamente dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo, você tem essa coisa do Espírito Santo como uma força impessoal. Trata-se do Espírito Santo não como Deus, como uma pessoa da Trindade. Trata-se o Espírito Santo como uma força, uma unção, um poder. Então eu vou buscar esse poder, vou buscar essa unção, e eu quero que essa unção e esse poder desse Espírito entre em mim. Por isso que no batismo com o Espírito Santo, em tudo quanto é coisa, eu vou buscar essa ligação mística. Quero ser cheio da unção, quero ser cheio do poder, independente da minha relação com Deus, sabe? Independente de uma proximidade de fé, de vida, de contrição, de arrependimento, de perdão, de comunhão, de diálogo. Para além dessa relação, eu quero só um contato místico. E aí não me dou conta que ele é uma pessoa. Não é uma coisa que eu vou receber no culto, uma força. Ele é Deus, né? Acima de tudo. Diga, Cristiane. De a noção de Deus pessoal e relacional. Como o Espírito Santo não é um Deus pessoal e relacional com quem eu me relaciono diariamente, ele se torna essa força impessoal que eu busco no culto, no acampamento, no encontro, numa reunião mística. Eu quero encontrar essa força, mas não me dou conta que ele habita em nós, né? Eu preciso me relacionar e orar e tudo mais. Diga, lindão, a ciência da religião explica isso, mas não é o nosso objetivo aqui. Olha o que ele diz na página 53, no segundo parágrafo. Por que então Edward, está citando um outro autor, né? Pode falar em oração a um Deus pessoal e transcendente com essas conotações místicas, ou seja, mesmo na nossa oração profética para fora, existe uma conotação mística na nossa oração. Porque ao mesmo tempo que o Deus bíblico não é o mesmo que eu, ele está fora, tampouco está longe de mim de forma completa e inacessível.
Os crentes cristãos têm Cristo em vós, a esperança da glória, por meio do Espírito Santo. Deus também nos deu sua palavra, as escrituras, e por ser... Ou seja, a minha oração, ela tem um aspecto que é profético para fora, para um Deus que é transcendente, mas também um Deus imanente, um Deus que encarnou, que viveu entre nós e que disse, não vos deixarei órfãos, né? Vou enviar o Consolador. Então, há um Deus que está, ao mesmo tempo, transcendente e não distante, mas perto, e há um Deus também que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, a nossa oração tem essa ambivalência, tá? Aí, no último parágrafo dessa página 53, ele fala assim, isso é profundamente místico e ricamente profético, ao mesmo tempo. Ele está citando uma oração aqui da página 52, tá? Nossa, eu vou voltar para a página 52. Certa vez, no ano de 1737, eu lembro, eu estava assistindo novela, 1737, estava passando o Pecado Capital, com o Carlão. Certa vez, no ano de 1737, em divina contemplação e oração, tive uma visão extraordinária da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e o homem. Isso aqui é o Jonathan Edwards contando uma experiência que ele teve no momento de oração. A visão do amor, da graça maravilhosa, excepcional, plenos, puros, doces, sua mansa e gentil condescendência. A pessoa de Cristo aparecia em inefável grandeza, com excelência suficiente para absorver todo o pensamento e conceito, algo que prosseguiu quase por 1 hora, ou seja, ele teve um encontro místico aqui, né? Uma experiência tremenda. Tanto quanto sou capaz de calcular. Isso me manteve a maior parte do tempo em uma torrente de lágrimas, chorando alto. Senti na alma um ardor por ser que eu, esvaziado e aniquilado, não soube expressar de outra forma. Deitar no chão e ser cheio somente de Cristo. Amá-lo com um amor santo, puro. Então o autor cita essa oração, esse momento que o Jonathan Edwards publicou num livro dele em 1737. De um momento de oração profética em que ele é tomado por uma inundação desse Deus imanente, né? Presente entre nós, Emmanuel, Deus conosco. E ele está lá, viajando nessa epifania, nessa experiência. E aí ele vai dizer, então, no último parágrafo da página 53, isso é profundamente místico e ricamente profético ao mesmo tempo. Edwards não mergulha em si mesmo para tocar o fundamento impessoal do ser, né, encontrar-se com Deus, não. Ele medita nas palavras de Deus, nas Escrituras, e a experiência resultante não se limita a uma serenidade sem palavras de uma oração mística oriental tradicional. Isso não é a consciência pura que vai além da predicação e do pensamento racional. Na verdade, Edwards ficou extasiado com o poder das palavras e a realidade para a qual apontam. Creio que Heiler esteja certo em sua visão de que, em última análise, a oração é uma resposta verbal de fé a uma palavra de Deus transcendente e sua graça, não um mergulho interior para descobrir que somos um com todas as coisas e com Deus. Quando eu estudei espiritualidade cristã no seminário, o professor fez várias comparações, e uma delas muito bacana, quando a gente estava falando sobre meditação, oração e meditação, ele estava colocando as duas diferenças, que é o que esse cara está colocando aqui, o Edwards e o Heiler e o Tim Keller. Na oração mística, você não tem mediador, né? É você
e no seu esvaziar, num mergulho interior, você vai tocar Deus, se unir a Ele, porque Deus é tudo em todas as coisas. Você vai ter essa experiência mística entre você e Deus, ponto, sozinho. Mas na oração cristã e na meditação cristã, eu estou diante de um Deus e pela mediação de Cristo e da sua palavra. O meu não é só um esvaziamento de mente e sem palavras eu vou alcançar o nirvana, sabe? A minha relação com Deus numa oração profética é: Deus fala comigo na sua palavra. Eu respondo a esse Deus com a minha oração, e na mediação de Cristo e da palavra, eu tenho essa experiência mística, né, de oração e também profética, as duas coisas juntas. Diga, Márcio, ele só está tentando fazer uma distinção, eu acho, entre a mística sem mediação, para um Deus que é impessoal, e a mística com a mediação da palavra de Cristo, com um Deus que é pessoal, transcendente e imanente. Transcendente que está lá em cima e imanente que está aqui com a gente. Diga, lindão. Eu acho que é a mesma coisa, porque Cristo já era mediador no Antigo Testamento, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele pode não estar manifesto porque foi só na plenitude dos tempos que ele encarnou, e a gente teve essa realidade material, né, física, mas ele é o Cordeiro de Deus sempre, e as pessoas sempre se comunicaram com Deus no Antigo Testamento, se você pensar no exemplo, eles iam levar o cordeiro para o sacrifício para poder encontrar perdão de Deus e ter conexão com Deus. E se Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, aquilo é uma metáfora, mas o Cristo que sustenta na cruz todas as coisas e já está morto antes da fundação do mundo, ele é o mediador dessa relação entre homem e Deus. Mas no Antigo Testamento, sem a parte encarnacional de Cristo, eles orava com a palavra, orava com Deus, orava como a gente ora hoje. É que a gente tem o Cristo, né? Na nossa experiência, é porque tinha. Mas eu gostei dessa, em última análise, a oração é uma resposta verbal de fé. A oração é uma resposta verbal de fé. Aí ele vai para a página 54, um instinto, um dom. E aí ele começa dizendo, ele cita o João Calvino com o Divinitatis Sensum, está no segundo parágrafo do instinto, um dom. No século XVI, 1500 e tanto, o reformador João Calvino escreveu sobre o Divinitatis Sensum, o senso da divindade que todos os seres humanos possuem. Ele vai dizer assim, o Calvino: existe dentro da mente humana, por instinto natural, na verdade, uma consciência da divindade. Portanto, a semente da religião está plantada em todos. O Calvino escreve sobre isso e uma infinidade de teólogos vão pensar a mesma coisa. O Agostinho pensava isso também, sobre essa necessidade que o homem e toda a humanidade tem de Deus, do divino. E aí ele vai citar aqui Romanos 1, 19 e 20, como olhar para o mundo e para a natureza criada nos coloca diante de um Deus. Que não dá para a gente descobrir o Deus Filho e a sua obra revelada de salvação, de redenção, de perdão, mas olhar para a natureza deveria colocar todo ser humano diante de um Deus Criador. Assim, ele vai falar na página 55, na terceira linha, uma experiência de fraqueza e precariedade
é capaz de desencadear esse conhecimento primevo na forma de clamores de oração por socorro. O que ele está dizendo aqui? Que como todo ser humano tem esse instinto pelo divino, de que existe um Deus transcendente, que diante da natureza, qualquer experiência desse ser humano em manifestar a sua fraqueza, a sua precariedade e clamar por socorro, por uma ajuda transcendente, mística, já é uma forma de clamor, de oração e tudo mais. Então, orar e Deus, segundo o Calvino, está dentro de todo o ser humano. Não sei cientificamente se a gente consegue provar isso. Obviamente não. Mas eu acho que está um fundo de... Há muita verdade nisso aqui. Faz muito sentido. Segundo parágrafo, com tudo isso em mente, podemos definir a oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Todos os seres humanos têm algum conhecimento de Deus à sua disposição. Orar, mesmo que não passe de um clamor por socorro lançado ao vento, é buscar responder e se conectar a esse ser e a essa realidade. No meio do último parágrafo, ele vai dizer assim: embora todos possam ter um sensus divinitatis, Calvino observou que todos nós remodelamos esse senso da divindade de modo a que se adapte a nossos próprios interesses e desejos, deuses e idolatrias e tudo mais, a menos que nossa visão de Deus seja corrigida e esclarecida pelo Espírito e pelas Escrituras. Olha que legal. Todo ser humano tem essa inclinação para Deus. E todo ser humano tem essa coisa de oração. Vai orar para o sol, vai orar para a chuva, vai criar um Deus, vai buscar uma divindade, vai formatar uma religião, uma fé, uma idolatria, qualquer coisa. Todo ser humano vai fazer isso, a menos que esse ser humano conheça Deus pelo Espírito Santo e pela palavra. Aí essa coisa que é uma inclinação, um senso, vai se organizar na direção de Deus através de Cristo com a assistência do Espírito Santo. Interessante isso aqui. Muito bacana. Quem fala, lindão? Sacerdote de Deus. Vem do nada e some, sem a gente saber. E só de chamar ele de sacerdote já é um negócio esquisito, porque sacerdote vem só lá com Arão, né? Irmão de Moisés. Eu estou aqui com Abraão, eu estou séculos antes. Então, Melquisedeque é esse sacerdote de Deus, que Deus usa e que a gente não consegue rotular ele a partir do nosso entendimento teológico de Arão e Moisés, porque isso aqui está antes, isso aqui pertence a Deus. Ponto. Mas eu não acho que aqui ele esteja falando disso, desse aspecto do Melquisedeque. Eu acho que aqui ele está falando desse senso religioso e de oração que está em toda a humanidade, está no índio, lá nos recônditos da Amazônia, está no iglu, lá no Polo Norte, está em todo ser humano espalhado sobre a face da Terra, e que, em algum momento, se Deus assim o quiser, essa oração vai ser canalizada para Cristo. Vou usar um exemplo aqui, lindão, mais próximo da gente, mais no Novo Testamento. Deus ouve a oração do Cornélio, que é um romano, um general lá romano, em Atos, e um anjo vai falar com ele e diz: manda chamar o Pedro aqui, que ele vai te ensinar as coisas. E aí ele manda chamar Pedro, Pedro vem e fala: e o Cornélio fala assim: pode falar, Deus mandou chamar você, pode falar. Então, Deus não pertence à igreja evangélica, né?
Tem gente por tudo quanto é canto clamando a Deus e Deus está ouvindo. Deus ouviu o mais próximo da gente também em Atos. Deus ouviu o eunuco. O eunuco queria saber de Deus, estava indo embora, tinha ido para Jerusalém para as festas. Olha só, um eunuco etíope que participava das festividades judaicas em Jerusalém. Está indo embora. Deus ouve esse cara e manda o Filipe lá. Vai lá, fala para ele. Então, eu não creio em outra salvação a não ser em Jesus Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Mas que Deus vai fazer esse cara conhecer e saber de Cristo, porque é Deus quem quer salvá-lo. Então, de alguma forma, Deus vai salvá-lo, através da mediação que há em Cristo. Eu acho que aqui está dizendo mais dessa pulverização, assim, sabe, desse senso comum da humanidade, mas que a gente é como um funil. Para nós, essa coisa genérica foi fechando e a gente agora sabe que esse Deus da criação é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que se revela nas Escrituras, e eu agora tenho essas Escrituras como mediação na minha vida. Eu acho que é por aí. Diga, Marise, formatar Deus dentro da minha caixa teológica denominacional, né? Deus é Deus, para cima de todas as coisas. Deus é Senhor, soberano. Mas é muito legal. Ok. Então, ele vai chamar de... A oração é um instinto, mas que em Cristo se transforma num dom, numa dádiva, que Deus deu para nós. De um instinto de toda a humanidade tentar encontrar esse Deus que está na natureza, isso se transforma numa realidade, numa dádiva de Deus para nós, que nós podemos, então, orar a Ele e Ele responder. A gente falar e Ele escutar. Por isso que ele fala aqui um instinto e um dom. Então, aquilo que é um instinto se transforma num dom quando a gente conhece Deus a partir de Jesus Cristo. E aí, antes do tópico, na página 56, antes do tópico do uma conversa, um encontro, ele fala assim: pela palavra e pelo Espírito, a oração se converte em resposta a Deus. Uma conversa no sentido pleno do termo. Eu gosto, Agostinho falava disso, a oração é uma resposta para Deus. Existe uma liturgia espanhola de culto, tem vários tipos de liturgia ao longo dos séculos e da história da fé, né? Mas uma liturgia espanhola que coloca os louvores depois da pregação. Depois da pregação. Porque, veja, eu chego na igreja, Deus vai falar, não vai? Na palavra. Então eu vou ouvir Deus. Depois de ter ouvido Deus, eu sou chamado a responder para Deus. Eu ouvi a palavra disse que é para eu, sei lá, vou usar aqui um Sermão do Monte, vai. O Sermão do Monte foi lido, eu preciso andar mais uma milha, eu preciso dar outra face, eu preciso tirar de mim o pecado que está na minha mente, não só nas minhas atitudes. Eu ouvi tudo isso, tá bom, o que eu faço com tudo isso? O que eu respondo para esse Deus que me diz tudo isso? Que tipo de oração surge a partir da palavra de Deus ao meu coração? Então, a oração é sempre uma resposta. Porque ela não vem de nós, ela vem de Deus, é dádiva de Deus para nós a oração. Não houvesse Deus falado conosco, não haveria oração para nós orarmos para Ele. Então, nossa, me deu um branco aqui agora, geral, amplo e irrestrito. Fugiu tudo da minha cabeça. Espanhola. Que aí, depois da pregação, o que eu vou cantar para esse Deus? Que músicas eu quero cantar para esse Deus que falou comigo? Então, coloco o louvor e adoração para depois da pregação, porque aí eu vou cantar para esse Deus, eu vou responder para esse Deus em oração,
e eu vou responder para esse Deus com as minhas canções. Quando eu ouvi isso, sobre isso, eu falei, pô, isso aqui tem muito mais sentido do que cantar um monte de música, tudo sem pé nem cabeça, com o texto que vai ser lido. Aí acaba o culto, eu não tenho nem oração e nem música para eu expressar aquilo que eu acabei de receber de Deus. Muito interessante. Só para dizer que a oração é sempre uma resposta, na forma de uma conversa, no sentido pleno do termo. Por isso que o próximo tópico, uma conversa, um encontro, quanto mais, página 57, quanto mais claro o nosso entendimento de quem é Deus, melhores as nossas orações. A oração instintiva é como um sinalizador de emergência, reagindo a um senso genérico da realidade de Deus, ou seja, estou aqui, Deus me ajuda. A oração como um dom espiritual é uma conversa genuína e pessoal em resposta à revelação específica e verbal de Deus. Eu sei com quem eu estou falando, eu estou respondendo a esse Deus. Há uma pessoalidade aqui, há comunhão aqui, há conhecimento aqui. Muito bacana isso aqui. Conhecer a Deus, página 58, é uma questão de tratativa pessoal. Conhecer a Deus é mais do que saber a respeito dele. É tratar com ele à medida que ele se abre para você e ser tratado por ele. Amigos abrem o coração um para o outro por meio do que dizem e fazem. Não devemos perder de vista o fato de que conhecer a Deus é um relacionamento emocional, bem como intelectual e fruto de um desejo, né? Volitivo, fruto de um desejo. Se assim não fosse, não poderia ser de verdade um relacionamento profundo entre duas pessoas. Conhecer a Deus é um relacionamento que envolve um desejo nosso. Eu não sei se eu vou usar a metáfora certa aqui, mas você deve ter um monte de amigo no trabalho, lindão, com os quais você não quer desenvolver uma amizade mais profunda. A gente tem. É colega de serviço, assim, pô, bacana, mas eu não conto para ele meus problemas, não abro o meu coração, porque eu não tenho vontade de fazer isso aí. Não rolou uma empatia. Mas eu tenho amigos com os quais eu desejo conversar. Eu marco encontro, precisamos tomar um café, hein? Para a gente conversar, para eu abrir meu coração. Conhecer a Deus é isso aí. Parte do nosso desejo também, em uma relação mais profunda, em um conhecimento mais profundo. Então, ele está sintonizando a oração nessa relação de conhecimento. Quanto mais eu conheço Deus, mais a minha oração é... Como é que ele fala aqui na página? Genuína. Legal. Ouvir e responder. O poder das nossas orações, página 59. O poder das nossas orações, portanto, não se encontra primordialmente em nosso esforço e luta ou em uma técnica qualquer, mas em nosso conhecimento de Deus. Ah, o poder não está na oração. Olha, faz essa oração aqui, que essa aqui expulsa mal olhado. Faz essa oração, que essa oração aqui quebra as maldição. Faz essa oração aqui. Não é isso. Nem é meu esforço ou minha luta. O poder está em Deus. Nesse ponto, a mística evangélica é uma baboseira, é uma furada. A gente quer criar a oração que quebra a maldição, oração daqui, oração de lá, e eu acho que Deus, ele deve ficar lá de cima, a gente gritando aqui, ele fala, mas quem é esse cara aí que está gritando? Por que ele está gritando essas rezas aí? Ele nunca falou comigo. Ele chegou aqui no culto de batalha espiritual, começou a gritar, mas ele nunca falou comigo, e ele quer o poder, né? Muito louco isso aqui. Foi assim que eu entendi, pelo menos.
Você pode responder, mas Deus falou palavras audíveis a Jó no meio de uma tempestade. Eu gostaria que ele falasse assim comigo também. Ah, eu gostaria de ouvir Deus assim no vento, de ter essas experiências muito loucas. Mas olha o que ele vai dizer, né? Nós temos algo melhor aqui, ô lindão. Você está falando de Deus no Antigo Testamento, da oração no Antigo Testamento, né? No passado, Deus falou a nossos ancestrais por intermédio de profetas, muitas vezes, e de várias maneiras. Mas nesses últimos dias, ele nos tem falado por seu Filho. O resplendor da glória de Deus é a representação exata do seu ser. A nossa oração em nome de Jesus, ela é um presente de Deus para nós, preciosíssimo, porque na revelação de Jesus Cristo a nós, a gente encontra esse caminho do nosso diálogo, da nossa oração, do nosso conhecimento. Ele vai dizer aqui, bem nas últimas linhas da página 59, uma interação comunicativa de mão dupla, pois por meio dele, Cristo, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, ou seja, oração é essa relação íntima entre nós e Deus, que pode nos levar a experiências místicas, sobrenaturais, mas nunca deixa de ser uma relação mediada pela palavra, por Cristo, e de cada vez mais intimidade. Gostei desse capítulo aqui, achei bem interessante. Por mim foi. Vamos entrar no 4, conversar com Deus, para a semana que vem, né?